Essa história começa como muitas outras, há muito, muito tempo, em um lugar muito além das estrelas brilhantes que você vê à noite no céu. Fala pessoal, falta menos de um mês para a estreia de O Despertar da Força, primeiro filme da nova trilogia de Star Wars, que estreia dia 17 de dezembro. Eu, claro, já garanti o meu ingresso, tá aqui, ó. Estarei lá no dia 17 e para aquecer, né, para a estreia de O Despertar da Força, eu li essa trilogia aqui, que é muito legal, que é uma versão mais jovem, né, para as três histórias da trilogia original de Star Wars, que são a Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda, que é do episódio 4, Uma Nova Esperança. Então você quer ser um Jedi, né, que é a novelização do episódio 5, O Império Contra-Ataca, e Cuidado com o Lado Sombrio da Força, que é a novelização do episódio 6, né, O Retorno de Jedi. Então a ideia é que essas três edições são edições que foram feitas para apresentar a trilogia Star Wars, né, para leitores mais jovens que não conhecem a trilogia, mas também para quem já conhece, poder conhecer essa história através de uma perspectiva diferente. Então foram convidados três autores que escrevem livros para jovens para escrever esses três livros aqui. Vou confessar para vocês que eu não conheço, nunca li nada de nenhum dos três autores, que são a Alexandra Bracken, do primeiro livro, Adam Gidwitz, do segundo livro, e o Tom Angleberger, que escreveu o terceiro livro. E se você está pensando assim, eu já vi Star Wars várias vezes, já conheço a história de trás para frente, de frente para trás, não preciso ler esses livros. Você está enganado. Se você é fã mesmo de Star Wars, aí é que você vai querer mesmo ler esses livros. Bom, para começar, porque as edições são lindas, são muito bonitas, olha os detalhes de cada uma delas, esses detalhes aqui em alto relevo, né, brilhantes. A capa tem uma textura também meio emborrachada, diferente, muito gostosa e linda, né? Uma coleção muito bonita que sem dúvida vale a pena, que a editora seguinte trouxe para o Brasil assim, com um acabamento muito legal. As edições são todas, deixa eu mostrar para vocês, ilustradas, ó, o começo dos capítulos tem essas ilustrações coloridas, no meio do texto tem várias ilustrações em preto e branco, aqui tem uma, são várias espalhadas pelo livro, aqui. Então assim, só pela edição, pelas edições que são muito bonitas, já vale a pena. Mas além disso, a história é contada de uma forma muito leve, muito divertida e muito diferente, né, daquilo que a gente viu nos filmes. Primeiro porque são reveladas várias coisas que os filmes não mostram. Uma das coisas mais legais, por exemplo, são as traduções, né, para as falas do R2-D2, né, que no filme a gente sabe, faz só aquele pipi, né, e nos livros muitas vezes é insinuado o que é que ele está falando ali, né, inclusive a gente descobre que ele é um robozinho até bastante desbocado. E além disso, os livros trazem essas histórias contadas de maneiras diferentes, sob perspectivas diferentes, e cada um deles conta a sua história de uma maneira muito peculiar. O primeiro livro, por exemplo, A Princesa, o Cafajeste e o Garoto da Fazenda, tem esse título não é à toa, porque a história ela é contada sob três pontos de vista, né? Da princesa Leia, do Cafajeste, que é o Han Solo, e o Garoto da Fazenda, que é o Luke Skywalker. Então, o primeiro terço do livro ele é narrado sob o ponto de vista da Leia,
o segundo terço sob o ponto de vista do Solo e o terceiro terço final do livro é narrado sob o ponto de vista do Luke Skywalker. Então a gente tem uma visão muito mais própria de cada um deles nesse livro. O segundo livro, Então Você Quer Ser um Jedi, é um dos mais criativos dessa série, porque primeiro é um livro que é contado em segunda pessoa. É como se você, leitor, fosse o Luke Skywalker, e aí ela vai contando essa história sob o seu ponto de vista. Além disso, entre os capítulos a gente tem lições para quem quer ser um Jedi. É claro que de uma maneira bem divertida, bem lúdica, ele vai ensinando coisas que tem a ver com a filosofia, né, de um Jedi, que eu achei muito legal porque meio que te coloca dentro do que é realmente ser um Cavaleiro Jedi. Eu achei muito interessante essa perspectiva desse livro, muito legal mesmo. E o terceiro livro, que é o Cuidado com o Lado Sombrio da Força, ele também é bem divertido. Ele conta com várias notas de rodapé em que ele vai expandindo, né, a história do terceiro filme, e conta a história de maneira muito bacana, muito cheia de emoção, e com certeza você não vai querer parar de ler ele. É um livro de leitura muito rápida, os 3 livros são, na verdade, de leitura muito rápida, porque a linguagem é bem acessível, né? Ele é bem leve, é bem divertido, tem partes engraçadas, as partes de aventura também são cheias de emoção. Eu pretendia ler esses livros assim, até chegar lá em dezembro, antes, né, da estreia do novo filme, mas eu acabei lendo eles, os 3 livros, num período assim de 2 semanas, porque eu não consegui largar eles de jeito nenhum. A leitura é muito fluida, é muito gostoso de ler, e eu ainda tive a experiência de ler esses livros e assistir os filmes novamente. E foi muito legal poder ver como que as duas coisas se completam, né? Tem muitas informações que os livros aprofundam um pouco mais, né? Que mostram um pouco mais da motivação dos personagens, dos pensamentos dos personagens, de detalhes de algumas cenas que acaba que nos filmes são só mais sugeridas, né? E aqui os livros acabam complementando. Claro que o filme, né, tem a imagem, né, tem as cenas que são maravilhosas e acabam sendo um complemento também para o livro. Então eu recomendo muito para quem é fã de Star Wars e conhece a trilogia original de trás para frente, que ainda assim dê uma chance para esses livros, porque eles vão ficar super bonitos na sua estante. E além disso vai ser uma leitura muito divertida e que eu tenho certeza vai trazer coisas extras, além de tudo que você já sabe sobre o universo Star Wars. Se você já leu esses livros, se você quer ler esses livros, me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Não deixe de dar o seu joinha para ajudar a divulgar o canal e de se inscrever aqui, se você ainda não for inscrito, porque aí você vai ser avisado sempre que surgirem vídeos novos aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!